Boas, pessoal. Está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu e do Diogo Rego. Eu, Daniel Godinho, para quem não sabe quem é que eu sou. E aqui nós costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar sobre as suas experiências nas próximas horas. Vamos falar sobre marketing, vendas, liderança e muitos outros temas aqui na próxima hora, nos próximos minutos. E então, hoje nós temos um convidado muito especial, não é, Diogo? Sim, senhor. O nosso convidado, 40 anos, lema de vida regenerar com amor. Aos 5 anos já dormia num colégio interno e por isso a sua personalidade pauta-se pelo rigor, resiliência e disciplina. Foram as cicatrizes da vida que o moldaram e o tornaram aquilo que é hoje. Aos 22 anos começou a dar consultas e foi simultaneamente convidado para dar aulas na faculdade em que se formou. Atualmente é o diretor do conceituado Grupo de Saúde Nuno Mendes, constituído por 17 marcas e mais de 80 profissionais especializados. Nuno Mendes conta com mais de 16 anos de prática clínica. Parte do seu tempo é também investido na liderança, na docência universitária, em formações avançadas e também em investigação. Atualmente é também docente convidado da Faculdade de Ciências da Saúde e Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa, entre outras colaborações com várias entidades do ensino superior. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Nuno Mendes, ou Dr. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Nuno Mendes. É o meu nome. Muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui. E quer Daniel, quer Diogo, parabéns por todos os vossos projetos. Não só este, mas tudo o que vocês têm feito nesta caminhada, por assim dizer. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado pela tua presença. Vamos aqui para a pergunta, talvez, a maior parte do pessoal diz que é mais difícil, não sei se para ti é ou não, mas quem é o Nuno? Há muitas formas de explicar o Nuno. Uma delas é que está em constante metamorfose. Nesta fase de vida, porque nós estamos sendo, por assim dizer, é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa com objetivos muito bem delineados, com a missão de vida, que é criar e regenerar com amor e equilíbrio. Existe o Nuno em várias versões, o Nuno Família, que é uma pessoa muito simples, que é uma pessoa cada vez mais com uma inteligência emocional que se foi apurando e cada vez mais seguro de si, que acorda, posso dizer hoje, feliz pelo percurso difícil, mas ao mesmo tempo também foi o que eu escolhi. Depois existe o Nuno docente, existe o Nuno clínico, por assim dizer, porque apesar de toda a liderança, uma das minhas, ou a minha grande paixão é dar consultas, por isso existe o Nuno profissional que lida principalmente na área da saúde estética com uma diferenciação que nós chamamos regeneração da pele, com casos complexos como cicatrizes, estrias, rejuvenescimentos, ou seja, lidamos muito com a parte regenerativa, por isso cada vez mais uma frase que eu uso que é regenerar vidas, ou seja, de um ponto de vista global. Depois, no desportista, continuo sempre a praticar desporto, ou seja... Desporto. OCRs e Sparta Race, ou seja, aquelas provas, até faço mais, hoje em dia, uma prova por ano, que é aquelas provas quase estilo militar, onde nós fazemos 10 km, ou 15, ou 21, com obstáculos, ou seja, subir cordas, descer, pegar peso. Acima de tudo começou como um trabalho mental necessário e hoje este Nuno global é o que faz aquele equilíbrio que eu tanto necessito. Boa. Entre outras coisas. Exato. Pegando aqui no teu percurso e olhando, e eu li que aos 22 começaste aqui a dar consultas. Porquê desta área? Porquê de enverdar aqui pela área da regeneração, aqui pela área da estética, longevidade também, não é? Eu considero que as coisas foram surgindo naturalmente. Primeiro, eu não tenho ninguém na família ligado à saúde. Logo aí, ou seja, não houve aquele caminho de seguir. Depois, nunca fui aquele o aluno brilhante. E acho que passei pelas fases. Eu acho que cada vez mais nós precisamos de passar por várias fases e estar atento a essas fases e depois ir escolhendo, não é? Conforme a paixão, conforme a nossa intuição. E considero que foi isso surgindo, ou seja, passei pelaquela fase também de rebelde, não saber o que é que queria, ou seja, em todo o percurso. Fiz um percurso também, se calhar diferenciado, aos 4 anos, já era interno num colégio, ou seja, que os meus pais levantavam-se muito cedo, então só ia à casa ao fim de semana. Depois passei para outro colégio e no 11º já ia e vinha todos os dias de comboio para o Porto.
Depois entrei para a faculdade, comecei na altura a namorar, pronto, e começou, ou seja, aquele clique, entre aspas, comecei a endireitar. Então foi aquela paixão, comecei a tirar um curso de shiatsu, que era aos fins de semana, comecei a trabalhar num clube desportivo gratuitamente aos domingos, ou seja, então sempre fui muito de disciplina, muito de resiliência, mas nunca parar quieto, acho que é esse o termo. Quando nós começamos a trabalhar no clube, ou seja, sem nada, nós temos que nos enrascar. Então foi sempre aquela procura de tentar resolver os problemas e procurar soluções. E nunca parei, ou seja, entrei para o hospital, em estágio fui convidado para ficar lá, abracei sempre novos projetos. Neste momento vou escrever-me no 3º doutoramento, 3 mestrados, 11 pós-graduações, mas as coisas já surgem naturalmente, ou seja, esta fase da vida que eu estou, eu divirto-me, por assim dizer, ou seja, eu acordo todos os dias e sou muito aquelas filosofias, estudo muito neurociência, estudo muito filosofia, então sei que vou ter problemas, se não estiver melhor vai ser o meu dia. Eu não encaro a vida cor-de-rosa, encaro a vida cada vez mais dura e pronto, acho que entramos no navio e depois o navio começa a andar e nós é que vamos pondo a nossa velocidade e os dias de hoje cada vez mais complexos, nós temos que arranjar ferramentas, então foi sempre essas ferramentas para tentar resolver os problemas de uma forma mais autónoma, por assim dizer. Depois, o dar aulas também nos estimula a querer saber mais, ou seja, estarmos num nível de ensino, não é? Por assim dizer. E eu acho que as coisas surgem muito por intuição, surgem muito por oportunidades, porque há oportunidades diárias e depois cabe-nos a nós agarrá-las ou não, e também sabermos que ao ir para aquele caminho pode ser o mais difícil e tomarmos escolhas, não é? Eu acho que as coisas vão surgindo naturalmente e esta fase da vida que eu estou, sei muito bem o que é que eu quero, mas fazendo as alterações diárias, que são as adaptações, não é? Hoje é muito a nossa vida de adaptações. Boa. Eu tenho aqui o grupo de saúde Nuno Mendes, supostamente consta aqui que tem já cerca de 17 marcas, 80 profissionais, não sei se entretanto já cresceu mais, um pouco mais. Mas tem aqui uma ideia de ecossistema diversificado dentro de várias áreas da saúde. E quais é que são as razões de teres diversificado aqui um pouco mais dentro da área da saúde? E eu gostava de fazer outra pergunta também dentro desta, que é, hoje o grupo tem o teu nome, porque é que surgiu o grupo de saúde Nuno Mendes e como é que tu sentes se isso... Porque há aquela ideia de que às vezes ter a marca associada ao negócio e mesmo o nome pode ser difícil depois de fazer a separação num futuro, por exemplo, na venda ou atrair investidores. Se tu sentes que se sim ou se não, qual é que foi a ideia por trás? E esse, por acaso, é um dos temas que nós nos deparamos de momento, quando falamos em equity, não é? E é uma das áreas que tenho estudado. Na altura, eu tinha a minha equipa, ou seja, noutro espaço, e tivemos que mudar, então, sem pensar muito, e até porque o nome é que era conhecido, ou seja, montamos o que nós chamamos as clínicas Nuno Mendes. Se fosse hoje... Se calhar no futuro não sei se pode continuar ou não, mas tudo passa por uma estratégia, planeamento, com calma. Não é de um ponto de vista egocentrístico, ou seja, estar lá o nome, porque o Nuno, não, eu gosto muito de estar, quando costumo dizer no back-off, ou seja, estão as fotografias, eu gosto de estar muito na parte de trás. E depois surgiu uma coisa que eu considero mesmo em termos não nacionais, mas se calhar até internacionais, um case study, que é nós hoje, com o nome de Nuno, as pessoas já vão à clínica sem ser à procura de Nuno, não é? Isso, se nós repararmos, qualquer clínica que tenha um nome, ou seja, não houve uma expansão tão grande como nós temos ocorrido. E as coisas foram surgindo por isso. Obviamente que nós sabemos do equity, o valor do mercado, sabemos futuramente uma possível venda ou não, os seus efeitos, não é? Mais positivos ou mais negativos. Mas teve a ver muito com isso, ou seja, por isso é que as outras marcas já não têm o nome Nuno Mendes, pode alocar algumas marcas by Clínicas Nuno Mendes também por causa do nosso ecossistema, e hoje já temos, milhares de utentes, ou seja, na base de dados, isso é também de perceber. Agora, também estudando comunicação e marketing, nós sabemos que as marcas empresariais hoje cada vez vendem menos, cada vez têm menor alcance, e as marcas pessoais começaram a expandir. Estamos muito atentos a isso, temos estratégias bem delineadas
Eu costumo dizer, o Nuno nunca fez nada sozinho, ou seja, o Nuno começou com a Alda, a esposa, continua, tem uma equipa toda por trás. Cada vez mais, o Nuno inclusivamente não é CEO, mas é CVO, ou seja, nós temos que perceber qual é a nossa mais-valia e acho que, se tivesse que dizer, o meu dom é dar consultas, e é isso que eu gosto, e dou 55 horas de consulta, e depois, às segundas-feiras, às quartas de tarde, dedico-me a gerir ou orientar o resto das marcas, mas tudo com trabalho em equipa, em que eu, olhando para o meu empowerment, sou, sem dúvida, uma pessoa que gosta de criar, e é isso que me dá prazer. Não gosto da palavra empreendedor, porque nunca penso nisso. Penso em criar, é isso que me dá o estímulo para acordar com um sorriso e os desafios. E depois a parte de dar consultas, pronto, é muito por aí. O ecossistema, obviamente, estamos atentos ao mercado, sabemos, estudamos, fazemos cursos de liderança, fazemos cursos de gestão de negócios e olhando, uma das coisas que eu tenho feito ao longo da vida é que, quando nós vamos fazendo muitas coisas, eu uso uma frase que é: a complexidade é a simplicidade bem resolvida, não é? Então, de tanta formação, de tantas coisas, tanto percurso, ou seja, esta intensidade que eu vivo dia a dia, o que é que se passou? E eu hoje cada vez mais encontro padrões, não é? Lembro um curso de gestão de negócios que eu fiz, que o curso é só encontrarmos padrões nas 20 melhores empresas do mundo, e nós vamos encontrando, não é? E depois estar aberto a descodificar certas crenças que nós vamos lidando, não é? Sou profissional de saúde, não posso ter outras coisas, ou então tenho que deixar as consultas para gerir. Não, é esta adaptabilidade, e neste momento estamos numa fase de muita maturação. Eu acho que é muito isso. Porquê? Sabemos as nossas vulnerabilidades, sabemos também as nossas mais-valias, temos pés assentes na terra, não somos mais que ninguém, temos as nossas mais-valias e então é este equilíbrio que nós vamos jogando, tendo sempre, ou procurando cada vez mais, as pessoas certas, porque eu vejo muito, gosto muito de fazer analogias, isto é quase como um jogo, não é? O nível 1 é mais fácil, o nível 2 já vai ser mais difícil, o nível 3 vai ser ainda mais difícil. Agora, nós é que vamos saber se queremos ir para o próximo nível ou não, porque sabendo que o nível que eu quero atingir, e é esse, ou seja, o que nos propusemos, vai ser muito mais difícil. Logo eu vou ter que ter um melhor equilíbrio de saúde, não é? Saber como é que, depois podemos falar essa parte, como é que eu me posso regenerar melhor, e rodear-nos, que o nosso ambiente também nos molda, e o nosso crescimento também parte pelas 4 dimensões, não é? O físico, o psicológico, o emocional, o espiritual, e quando nós encontramos um certo equilíbrio do nosso estilo de vida, as coisas também vão ocorrendo cada vez mais. No fundo, até para haver um bom crescimento, e tu falaste isto 2 ou 3 vezes enquanto falavas agora e eu ouvia-te, um dos segredos do sucesso, do crescimento exponencial hoje do grupo, passa pelas pessoas certas. Sem dúvida. E sabendo em cada momento quais são as pessoas certas. Porquê? Uma das coisas que mais me destravou é sabermos o que é um negócio, o que é uma empresa. Por exemplo, o que é que... Vou-te fazer agora uma pergunta, vais fazer ao contrário. O que é um negócio, o que é uma empresa, o que é uma organização, por assim dizer? Ok, boa. Assim, um negócio basicamente é quando existe uma transação financeira, não é? Eu posso estar a vender camisolas, t-shirts, tenho um pequeno negócio, tenho alguma coisa que eu estou a fazer uma transação. Um grupo, uma organização, é quando já existe alguma estrutura, já existe processo, já existe toda uma parte de crescimento em si, para que aquele pequeno negócio possa efetivamente ter mais resultados. Existe toda uma estrutura organizacional. Porque há muitas pessoas que podem ter um negócio e não têm estrutura, podem não ser consideradas diretamente uma empresa. Assim, e para mim uma empresa, ela é constituída de um grupo de pessoas certas, ou seja, de pessoas que estão a trabalhar com o rumo de uma visão específica para atingir um determinado marco, um determinado objetivo. E muitas vezes um negócio, nós vemos, a pessoa quer fazer dinheiro, quer pagar as suas contas, o seu dia-a-dia. Tanto que depois há a diferenciação do que é um empresário em nome individual, o que é uma empresa, o que é uma sociedade, o que é um grupo, uma SGPS. Pronto, já há sempre essa diferenciação também. Isto na parte holística da coisa. Eu concordo totalmente e sempre foi isso que eu defendi. Mas agora, ultimamente, tenho aprendido outras coisas. Que é isto que às vezes o nosso mindset. Nós deparamos cada vez mais com o facilitismo que é ter um negócio. Nós vemos, as pessoas vão para o coaching, tudo
tudo espetacular, mas são injeções de adrenalina, que elas vão e depois também, quando caem na realidade, também caem. E acho que o grande empower de quem tem negócios é a resistência, é a resiliência, é a disciplina. Eu acho que chega um ponto que às vezes não é a ideia, não é a persistência, até aquele ponto certo. E uma das coisas que eu acrescento, a excelente interpretação que fizeste, é o negócio é resolver problemas todos os dias. Certo. E é este, ou seja, o mindset que nós temos que ter cada vez mais. Porquê? Porque vivemos numa economia cada vez mais difícil, não é? Ou seja, e nós agora vamos encontrar padrões. Nada é diferente do que foi desde o tempo de há 2000 anos. Sempre houve guerras, certo? A liderança, sempre houve vários tipos de liderança. Dificuldades sempre houve. Sempre houve pandemias também. Sempre houve vírus, pandemias. Sempre Agora, o houve que é que vírus. está a ocorrer? Cada vez mais é a velocidade. Certo. Ou seja, nós dizemos que a internet foi rápido, nós olhamos, a internet... Sim. E agora falamos muito da inteligência artificial. O acesso não ao conhecimento é muito mais rápido. Exatamente. E olhando aqui um bocadinho ao Nuno, por exemplo, o Nuno passou por vários ciclos. E passou pela idade dos porquês, não é? Da infância. Depois passou pelaquela idade em que, não, já tenho certeza de tudo. E agora estou outra vez na fase dos porquês. Que é todos os dias, tenho este mindset, é o porquê. Ok, dizem-me isto, mas porquê? O que é que isto é um microfone? Quem é que o construiu? Ou seja, então vou descodificando para encontrar estes padrões. E se nós virmos na neurociência e na filosofia, não é? Estamos a voltar tudo a essas raízes. Que é ensinar-me a responder na escola, ensinar-me a decorar e pouco me ensinaram a lidar com pessoas e a saber fazer perguntas. E o que é que nós precisamos para a inteligência artificial? Saber fazer perguntas. E sabermos interrogar constantemente. E então é isso que, ou seja, são estes mindsets que nós temos que ter de adaptabilidade também diariamente. Falaste de uma coisa muito interessante, que é a dificuldade e a persistência e a disciplina que é necessária para ter um negócio. O negócio faz-se disso. É um bocadinho ao contrário do que hoje em dia parece. Ou seja, do que parece ter um negócio. E falando aqui também, se puderes falar aqui um bocadinho para as gerações mais novas, uma lógica de perceber, ok, tu queres um negócio, mas tens que se calhar primeiro perceber que isto vai ser à partida difícil, que vais precisar de disciplina e de resiliência, porque Sim. o que parece no mundo às vezes não é tanto assim, não é? Sim, até porque se fala muito da questão de ter um negócio, enriquecer rápido, trabalhar pouco, Exato. que vais ter mais liberdade, etc. E Eu dou as felicidades a quem consegue isso. Obviamente, cada vez mais com a maturidade vamos conseguindo gerir de uma maneira melhor e dentro do nosso estilo de vida ter tempo para cada área, que lá está importante. Mas há certos momentos em que temos que trabalhar duro, certos momentos, ou seja, sempre, mas depois para mim nada foi fácil. Eu até costumo brincar, hoje em dia, quando tenho um projeto e às vezes o site no dia anterior dá mal, eu disse, tranquilo, ou seja, porquê? Porque nada correu bem à primeira. Ou seja, como eu queria, porque eu era também demasiado perfeccionista e lembro-me, agora um dos negócios, por exemplo, que é da área da suplementação, a Regerix, que é um negócio que está engraçado, por assim dizer, pronto para explodir. E o que é que sucede? Ao longo dos anos eu tinha que ter o projeto perfeito, o site perfeito, então andava, então vamos adiando. 3 meses antes da pandemia, ou seja, eu ia lançar e o principal produto era que é o PowerVit, que é um produto para o sistema imunitário. Ou seja, naquele momento em que espera, ainda não está perfeito, arrebenta a pandemia. Certo. O que é que sucede? Estava eu em casa, não é? Ou seja, e o porquê? E porquê que não fiz isto? E hoje em dia a coisa que mais nos arrependemos é daquilo que não fazemos. E este foi o principal ensinamento. E então a partir daí eu acho que a pandemia trouxe coisas também positivas e negativas. Obviamente foi tempos muito, muito difíceis que ainda estamos a recuperar, principalmente em termos de clínicas e de grupo. Mas para mim foi um dos tempos de maior aprendizagem. Porquê? Eu disse sempre isto, enquanto os outros estão a pensar na pandemia, eu estou preparado, ou seja, estou a preparar para depois explodir. Então, escrevi um livro, li 33 livros, tive acompanhamento em casa à distância, ou seja, de mentores. E a partir daí, ou seja, deu-me tempo, que foi aquele tempo que eu nunca tive,
estar parado, estar a pensar, esquematizar. Ou seja, for 2 meses, se nós olharmos, ou seja, 12 horas por dia, que nunca faço a conta às 8, ou seja, o que é que eu ganhei aqui de tempo? Então, a partir daí surgiu todo o ecossistema, que foi uma das coisas que eu hoje em dia prezo muito, que é ter tempo a pensar. Porque nos negócios nós entramos muito no ciclo 18 e falta-nos tempo para pensar. Sim, mas às vezes é aí que nós... Mas nessa questão que tu pegas a ideia do tempo para pensar, eu vou olhar aqui um bocadinho mais de dentro para o ecossistema de donos de negócio ou pequenos empreendedores que eu conheço, que a maior parte deles são operacionais e têm medo de delegar essa parte operacional porque pensam que não vai ser igual ou que não vai ser tão bom e depois não têm tempo para pensar, porque têm que estar ou estão no operacional ou estão no tempo para pensar. Tu sentes que começando a delegar cada vez mais a parte operacional ajudou-te a ter mais tempo de pensar e crescer o teu negócio? Sim. Eu acho que nos falta muito de vez em quando, que chama-se humildade intelectual, que é e sabermos qual é o nosso ponto A. Ou seja, nós vamos estar uma vida toda a conhecer-nos, mas há pessoas que não se conhecem minimamente, não é? E então foi esse ponto que eu comecei, que é quem é o Nuno, qual é o ponto A, não é? Fala-se muito isto nas teorias de coaching. Depois, qual é o B? Então eu tenho delineado os meus objetivos a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos, ou seja, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são os pensamentos negativos, positivos, ou seja, foi esse trabalho todo que eu fiz e aí deu muito para ver, ou seja, e ter essa humildade intelectual de, ok, esta pessoa é muito melhor do que eu. Vai errar? Vai, mas eu também não acerto sempre, não é? O projeto vai correr bem? Eu penso que sim. Ou seja, então vou dar o meu melhor. E lá está o porquê que eu acordo todos os dias com o sorriso, que é, eu dou sempre o meu melhor. Quer nas consultas, quer nas reuniões, quer estou aqui, estou com uma presença, não é? Ou seja, não estou a pensar noutras coisas, que é, e eu hoje quero ser melhor do que fui ontem. E para isso também é um esforço contínuo. Ou seja, ler constantemente, gosto de ter conversas produtivas, obviamente vou abdicando de outras coisas. Não é? Outras coisas que também parte dos sacrifícios. Agora, a parte de legar também é um trabalho que eu tenho vindo a fazer e a aprender. Obviamente que ao princípio custa, não é? Porque pensamos que só nós é que sabemos fazer aquilo, mas sem dúvida eu acho que a parte de nos conhecer e o conhecer é engraçado. Eu que trabalho na área da saúde, lá está, vamos encontrando padrões e às vezes eu digo assim, era tão simples, porquê é que as pessoas estão a complicar? Ou seja, e se nós fizermos o básico bem feito, vai funcionar. E nós queremos ir para o sem glúten, não sei o quê, não sei o que mais, e depois não fazemos o básico, que é saborear a comida, que é saber a proveniência daquela alimentação, não é? Porque um frango do aviário é completamente diferente. E hoje não, ensinar-nos na escola as calorias, então nós vamos só para as teorias. Às vezes falta-nos essa capacidade de pensar. E vamos pensar o corpo humano. Estava a pensar isto no sábado e é uma coisa tão gira que é, se nós olharmos para o nosso corpo humano, ele dá-nos todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida e para o empreendedorismo ou para a gestão de negócios, que é 2 pernas, para quê? Para andar muito. 2 braços, para quê? Para fazer muito. 2 narinas, 2 pulmões para respirar. E hoje, por exemplo, uma das coisas que pouco se fala é, e vamos dar muita importância no futuro, é a respiração. Não é? Quando estamos com ataque de pânico, respira. Então, ou seja, para tomar decisões, cada vez mais o trabalho respirativo, e vemos isso na alta performance. Ou seja, 2 hemisférios cerebrais e perceber como é que eles trabalham. Perceber, por exemplo, nas equipas, qual é o impacto de ter mulheres e ter homens, porque nós processamos e lidamos de formas completamente diferentes. Biologicamente nós somos muito diferentes. E depois uma só boca, não é? E esta só boca é cada vez mais o Nuno impulsivo está cada vez mais pensativo, sabermos as palavras sábias, não é? E os maiores empreendedores foram aqueles que usaram naquele momento aquelas palavras, e depois percebermos que o poder da nossa voz influencia uma guerra, influencia uma empresa, influencia o trabalho diário, não é? Ou seja, se eu entrar na empresa ou na organização, ou seja, de mau tom, como é que vai ser esse dia, não é? E se entrar, ou seja, com empatia, que é uma área que temos que trabalhar muito, cada vez mais, as coisas já vão ser diferentes. Então é esse trabalho que nós, hoje, para lidarmos com organizações, empresas, empreendedorismo, não temos que saber só uma área. Sim. E é isto que é difícil, ou seja, nós temos que saber
Várias. esta globalidade, este holístico, isso é exato. difícil, ou seja, por isso que temos que andar... Até porque o negócio não é só a parte, a nossa área de gênio, a nossa parte operacional de desenvolver a skill. Tem a parte de vendas, tem a parte de marketing, Tudo. tem a parte de contabilidade, administração, todas essas áreas, e é uma coisa que eu vejo excelentes profissionais que depois são muito bons, criam um negócio e voltam atrás, porque efetivamente não percebem que se calhar 50% ou 40% do tempo é que vão estar ali a desenvolver aquilo, mas a outra parte tem que estar a vender, tem que estar a tratar toda a parte administrativa ou contratar pessoas que lhes ajudem Sim, nessa área. mas mesmo contratando, nós para delegar temos que saber Temos que pelo menos saber o fazer. básico. Exato. Por exemplo, poucas são as áreas dentro da organização, mesmo técnicas, que eu não sei fazer. Não é? Ou seja, depilação a laser, sei fazer. Ou seja, foi aí que comecei. Gordura, celulite, parte capilar, parte de especialidades médicas, hipnose. Por exemplo, tirei 3 anos de hipnose, não faço hipnose, mas, ou seja, sei o que é. Já, para contratar já tenho alguns insights do que é que pretendo. E então, ou seja, quem quer e tem objetivos muito bem delineados, para mim nunca foi fácil e acho que o trabalho cada vez é mais duro. Mas também a dureza, se nós fizermos com paixão, é mais leve. Sim. Não é? E então é muito, muito por aí. Bom, isto no fundo, e estamos aqui a falar, acho que é tudo sobre pessoas, não é? Só. E percebendo aqui a evolução do teu grupo e de tudo o que tem acontecido, eu queria te perguntar, e é uma dor da maior parte dos negócios, de todos, provavelmente, que é o contratar, o escalar, sem perder a qualidade. Como é que se faz isso? Porque essa é uma das a grande dor, digamos assim, da maior parte dos negócios, é recursos humanos, portanto. Eu tenho o slogan do grupo, das clínicas, é somos pessoas, ponto, cuidamos de pessoas. E agora falta-nos um porquê, e ultimamente é regenerar vidas. Ou seja, com essa finalidade, que é a teoria do Simon Sinek. Sim, Sinek, exato. 99,9% obviamente que são pessoas, o nosso problema. A fórmula mágica ainda não entendi. Eu hoje aprendo muito com quem faz, mais do que os teóricos, porque é tudo muito giro, sabermos aqueles que sabem todas as teorias de recursos humanos, sabem todas as teorias da gestão, das finanças, do marketing, mas depois eu costumo dizer, o que é que fizeste? Não é? Porque no terreno as coisas são completamente diferentes. E hoje eu aplico as melhores teorias de recursos humanos e funciona, e amanhã já não vai funcionar. Porquê? Porque existe esta estabilidade e esta adaptabilidade. Então, cada vez mais é tentarmos fazer o nosso melhor com as melhores pessoas e indo para casa e dizer assim, ou seja, tudo que estava ao meu alcance eu consegui fazer. E obviamente nós fomos desenvolvendo dentro dessa área, foi uma das principais áreas de fragilidade, mas também de nosso foco de melhoria. Então, dou o exemplo, hoje temos um departamento que se chama Pessoas. Ou seja, nós, pela primeira vez, ou seja, isso deixa-me orgulhoso, nós abrimos o ano e está lá tudo programado. As ações de solidariedade em cada mês, o que é que vai passar? As iniciativas com as equipas, as reuniões, ou seja, eu consigo olhar e já tenho um mapa, lá está, ou seja, o planeamento e a nossa maturidade nos leva a isso, mas é muito difícil lidar com pessoas, é muito difícil. Eu dentro das consultas lido bem, ou seja, porque as coisas já saem automaticamente e são muitas horas, são milhares de pessoas, e hoje entra uma criança com 5 anos a chorar e a seguir tenho uma senhora com 90 anos para tratar. Então, reparem que esta adaptabilidade que eu tive que fazer também é uma aprendizagem muito para mim. E eu, enquanto gestor de negócios ou da organização, já tenho muita mais fragilidade. E então deixo mais para a minha esposa, ou seja, que é uma perita nessa área, para a Andreia, que é, ou seja, tem toda a personalidade para a gestão de pessoas. Então lá está, essa delegação eu também a soube fazer, porque também me deparei que estava sempre a resolver problemas. E o que é que sucede? Estava-me a arrepender porque os projetos e depois não podia não estar tão bem nas consultas. E é isso que eu quero e pretendo todos os dias, que é a pessoa entra e eu estou sempre na melhor performance. Quer seja às 8 da manhã, quer seja às 8 da noite. E para mim trabalhar hoje em dia é quase como um hobby, ou seja, é uma paixão mesmo. Boa. Eu queria-te fazer aqui uma questão que é relativamente, fala-se muito
que é com os erros que nós aprendemos nos negócios muitas vezes. Qual é que foi aquele erro que tu consideras que se calhar foi o maior erro que cometeste no teu negócio? Qual é que foi o impacto e o que é que tu aprendeste com isso? Isso é muito difícil. Se quiseres nomear mais do que um. Eu acho que eu não aprendi muito com os erros do negócio. Aprendi mais com os meus erros da vida. Ok. E transportei para os negócios. Ok. Ou seja, os erros às vezes de perdermos tempo com assuntos que hoje em dia, que é isso, não é? Porque é que eu perdi tempo com isso e perdi 3 noites ou 4 noites sem dormir e não estava tão bem para as consultas. E o primeiro dia em que eu fui trabalhar e não me apeteceu ir trabalhar, eu pedi ajuda. Ou seja, isso aconteceu-me um dia na minha vida. Isso é engraçado, ou seja, para percebermos o que é que estamos a fazer. Agora, em termos de erros, nós vamos cometendo erros todos os dias. Eu não considero... para mim são tudo aprendizagens, mas quase todos foram a lidar com pessoas. Agora, erros de compra de equipamentos, apostas... Eu acho que isso faz parte do percurso da vida. Lá está, nunca acertei à primeira e não vou continuar a acertar. Louvo quem consegue, quem acha que o negócio é fácil, louvo quem vem com as teorias da gestão de recursos humanos, não é? Que aumentando ordenados vai correr tudo bem. Não, já experimentei tudo, já experimentei as festas, já experimentei trabalhar por objetivos, ou seja, é esta adaptabilidade que nós vamos percebendo, porque uma empresa vai funcionar de uma forma, nós vai funcionar de outra. Agora, eu também vou testando. E isto ter várias marcas, ou seja, por exemplo, eu tenho o Grupo Saúde Nuno Mendes, em que eu estou muito envolvido, quase 24 horas, não é? Às vezes a cama também vai processar. E tenho outro grupo, que é 370 Performance, em que estou mais como investidor, estou mais como fundador, e isso até é de propósito para testar a minha capacidade de liderança. E é muito mais fácil aqui que eu não estou tão envolvido emocionalmente, estou mais racionalmente. E quando nós estamos emocionalmente, é aí que nós cometemos os erros. Porque queremos agradar, porque esquecemos que às vezes o que é um negócio, e nós nunca tivemos, eu como profissional de saúde, às vezes é muito difícil. É muito difícil, hoje em dia, falar de uma palavra que vocês usam comumente que se chama vendas. Para um profissional de saúde. Mas se eu não tiver lucro, eu não tenho negócio. É verdade. Isto é quase um crime. Ou seja, alguns colaboradores falam na palavra vendas, mas a conotação da palavra já é errada de um ponto de vista que eles entendem isso, que é os porquês. Porquê? Porque a venda não é impingir, são coisas completamente diferentes. A venda é, às vezes, vender uma ideia. É servir. É acreditar, é servir. Exato. Porquê? Porque, eu dou um exemplo, eu tenho um utente, então digo, olha, existe esta suplementação, existe esta especialidade, existe isto, eu estou a oferecer este leque. E depois cabe a pessoa escolher. Agora, se eu não dou as opções, aí é que eu não estou a prestar uma boa prestação de serviços. Não é? E nós falamos muito em fazer e esquecemos de outra parte, que é a formação, a educação, que é as ações de educação para a saúde. Então o nosso papel também enquanto profissionais de saúde é fazer ações de educação para a saúde, não é só tratar. Porquê? Porque nós é que somos, entre aspas, a diferenciação, os especialistas mais nesta área. E depois também temos a humildade intelectual, que as áreas estão a evoluir tão rápido que eu antigamente pensava muito, eu tenho que saber tudo, todas as áreas, muita coisa. Hoje não, eu tenho que saber desta área, acompanhar o mercado e acompanhar todas as tendências, e só consigo estar aqui, ou seja, cada vez mais afunilar agora nesta área, ou seja, tudo o que sai de novidade hoje eu vou tentar acompanhar, enquanto as outras já não consigo, mas que lá está, nós temos que ser generalistas, mas cada vez mais especialistas. A parte da venda, principalmente... Fugi aqui um bocadinho, mas é parte emocional. A parte da venda, normalmente... e falaste da questão dos colaboradores ou as pessoas em si, que vendas, isso é mau. É importante os negócios venderem, obviamente, é uma das coisas, é um dos motores, é um dos pilares mais importantes, é a venda. E muitas vezes há sempre aquela ideia errada, não é? Funcionários, colaboradores, mais uma venda, mais um cliente, mais trabalho, mais chatices, mais dores de cabeça. Mas acho que é importante passar para as equipas, que é importante, porque é o motor, é o que alimenta, é o que mantém os salários, resolve problemas. Resolve 90% dos problemas do negócio. Eu tenho um lema que adoro, mas genuinamente, quem está no meu círculo, que esteja muito bem. E eu costumo dizer sempre isto na empresa, ou seja, costumamos, que é
obviamente nós não queremos para nós. Isto é uma organização. Nós estando bem, vocês também vão estar. E estes sacrifícios que nós... isto é uma constante risco, é um constante... Às vezes as pessoas olham, não é? Mas os investimentos, uma máquina de 200 mil euros, quantos anos é que demora para pagar? Agora, nós temos uma organização com investimentos muito avultados em termos tecnológicos. Ou seja, nós temos 200 e tal tecnologias. Ou seja, um dia convido-vos a visitar. É um autêntico parque industrial tecnológico e também técnico. E às vezes as pessoas não compreendem certas decisões que tomamos hoje, que é para o amanhã estarmos todos muito melhores, não é? E as pessoas querem semear, ou melhor, as pessoas querem colher sem semear. E eu aprendi muito uma coisa, que é semear, deixar um bom solo, não é? Fertilizar para depois colher. E então, esta resiliência, esta paciência, eu tenho muito bem assente, ou seja, o que é que eu quero atingir? Eu quase que fecho os olhos e consigo visualizar, posso atingir ou não, mas tudo o que eu faço, ou tudo o que nós fazemos, que é sempre um nós, é pensar em prol principalmente das pessoas que estão connosco. Ou seja, eu não recruto ninguém para trabalhar 3 meses, 6 meses, um ano. E eu recruto, gostava de ter essas pessoas até ao fim da minha vida e que elas estejam super bem. Eu fico super feliz em ver qualquer pessoa melhor do que eu. Porquê? Porque é isso que também me cria estímulo. Ou seja, eu gosto de ver toda a gente feliz. Se me permites, Diogo, eu queria te fazer, eu não sei se era relacionado à tua questão. Eu queria voltar às vendas. Ok, avança. No nosso grupo também temos saúde, uma das áreas é saúde. E eu queria voltar aqui à parte das vendas porque queria que tu desse aqui alguns insights de como eventualmente tu conseguiste aqui quebrar alguns padrões, aqui alguns problemas que os colaboradores possam ter relativamente ao que é vender na saúde. Porque nós em Portugal estamos embranhados, digamos assim, numa lógica de que saúde é gratuita, mas, como tu disseste, exato, e que obviamente não é, claramente não é, mas tu aqui falaste muito bem que o negócio é servir também, e portanto para servir com qualidade é preciso pagar serviços, obviamente. Eu queria que tu me desse aqui um bocadinho, também para quem está lá em casa, aqui algumas ideias de como é que nós podemos trabalhar aqui os colaboradores na saúde para eventualmente desmistificar aquilo que é a venda na saúde. Acima de tudo é perceber uma coisa que eu percebi. Quanto melhor eu tiver ferramentas técnicas e tecnológicas e preciso de dinheiro para ter, melhor vou servir. Nós temos uma associação de solidariedade que se chama Mendezinho. Ou seja, tem como principal foco ajudar crianças desfavorecidas com cicatrizes funcionais e temos entre muitas iniciativas. Ou seja, eu costumo dizer, a nossa solidariedade também é intensiva. Muito também em off, mas nós sempre fizemos isso e durante anos não falávamos, ou seja, destas ações, ou seja, até tinha aquela crença de a solidariedade deve ser invisível, não é? Ou totalmente. Até que me deparei que quanto mais eu tenho, mais consigo ajudar. E esta é a resposta que eu acho que os profissionais, agora respondendo à pergunta, devem fazer, que é, quanto melhor eu estiver, mais pessoas consigo ajudar, quanto mais crescer, maior amplitude. E então este mindset também tive que o mudar, esta crença. E não é fácil, porque nós às vezes não é numa conversa, ou seja, é um trabalho contínuo que nós temos vindo a fazer, mas eu dou este exemplo. Eu nunca partilhava histórias de superação, ou seja, com os meus utentes. É um exemplo, eu hoje tenho 9 meses de lista de espera, tenho pessoas, por exemplo, amanhã vêm 3 pessoas do Brasil, de avião. Ou seja, e isto faz-me ver se a pessoa às vezes está isolada no mundo, não é? Pensa que o problema é só seu, mas se vir outra pessoa a partilhar e como é que ela resolveu, ou seja, também no fundo está a ajudar aquela pessoa. Então a partilha, ou seja, mudou também uma mindset, que é, porque é que eu não posso partilhar os meus casos clínicos? Obviamente não partilho, eu partilho 1%. Ou seja, porque aquela partilha vai estar a dar às outras pessoas a possibilidade que aquilo afinal é algo que não é só daquela pessoa e que pode ser tratado. Eu acho que é mesmo isso. Ou seja, é podermos ajudar mais pessoas. Quanto mais estivermos, vamos pensar. Eu acho que vivemos eu não gosto nada de política, mas vamos entrar aqui, há coisas que eu não compreendo, não é? Que é, principalmente, estamos com cargas fiscais gigantes,
Há coisas que nós olhamos e dizemos assim: estão a apoiar isto, se conseguissem apoiar, nós íamos criar mais emprego, etc. E vivemos num país de mentalidade muito de escassez, que é quase um crime tu teres uma organização com muitos colaboradores. Ia dar Porquê? lucro. Ia dar lucro. Ia dar Então, lucro. se Se der fosse no lucro. prejuízo, Ia dar até era bom. lucro, é complicado. Mas vamos pensar, ou seja, para mim, ou seja, quanto maior a organização, quanto mais condições eu der aos colaboradores, mais benefícios podia ter. Porque é que Sim. isso que ia construir? Mais empregabilidade, Sem dúvida. as pessoas iam ficar melhor. Agora, não, a carga de impostos é elevadíssima, os processos burocráticos solicitados Gigantes. são gigantes, É ou seja, assustador. então chega a um ponto que nós dizemos assim, vale a pena? Exato. E é estranho hoje, quando eu vou criar alguma ideia, que é o que é que eu posso ter com menos pessoas. Mas não gostava de dizer isto, Uso cada juro. vez mais isso. É verdade. Pois. Mas juro que não gostava de Cada dizer vez isso, mais porque isso. É verdade. eu quando é as festas, etc., que eu me deparo, e tanta gente, ou seja, no dia a dia eu vivo tanto em modo de trabalho que às vezes não me deparo que é a responsabilidade que nós temos. Pois. Mas se nós conseguirmos crescer mais, dar melhores condições, ter padrões corretos do que é uma organização, ou seja, reparem o número de pessoas envolvidas nisto. Até porque a maior parte das vezes nós só pensamos nos colaboradores que estão lá fisicamente, não. mas depois Família. esquecemos da família, Exato. de todas o as número pessoas de que pessoas dependem. envolvidas àquele colaborador. É isso Exatamente. E por acaso foi um dos temas de uma reunião que nós tivemos a curto prazo, que é alto. Nós temos estes colaboradores, mas quantas pessoas é que estão envolvidas? Exatamente. Porque, por exemplo, aí o ordenado mínimo aumentou. Não é só para aquelas pessoas que o ordenado mínimo e os outros. Exato. E qual é a sobrecarga? Qual foi a ajuda? Ou seja, esta sobrecarga faz com que não possa comprar o equipamento que eu queria para estar tão atualizado. Ou aumentar mais o preço dos serviços. Aumentar mais o preço do serviço. Ou seja, não compensar o colaborador como eu gostava. Ou seja, porque efetivamente não é fácil, não é? É mesmo a questão da segurança social, não é? Que falamos que são 33,75 ou 34,75. Às 33,75 mais 11. Mais 11, exato, 33,75. Uma Uma pessoa acaba por pensar, fogo, eu gostava de se calhar pegar, nem que fosse 20% daquele valor e pagar esse valor diretamente ao bolso da pessoa. Sim, os meus colaboradores adorava. Claro. Eu até compreendo a questão e eu já ouvi, eu gosto muito de ouvir várias ideias da segurança social, que se calhar se não existisse a pessoa ganhava o dinheiro, torrava tudo, passado 50 anos. Nós entramos num nível diferente, que é estamos a assumir que as pessoas são burras. Certo. Estás a perceber o problema? Mas há Estamos a pessoas assumir que as pessoas não sabem nada de dinheiro. Algumas pessoas sabem. Se calhar temos que começar a ensinar. Porque eu acho que lá está, e fala-se muito sobre isto, que é os que são bons vão embora daqui. Cada vez E o que é que nós estamos a importar cada vez mais, não é? Pessoas que se calhar não têm grande nível de conhecimento. Sim. Vamos pensar se... Eu não faço isso, tenho tudo em Portugal, porque ainda não faturo para essa compensação, mas certas empresas que faturam 10 milhões. Sim. Se conseguirem poupar 5% em IVA, quanto é que se traduz nisto? Claro. Não é? Sim. Agora, esses 5% é investir na empresa corretamente, é investir nas pessoas corretamente, qual era o retorno que isto podia ter? Porque B2C ainda tem essa variante, não é? Que o IVA, o cliente não o paga diretamente. Nós em B2B... é isenta de IVA, é mas isenta. depois tudo que tu Depende das investes áreas, é IVA e custo. Ou seja, Mas há áreas da saúde que é considerada estética, nem sequer é considerada. Há áreas que são 23%, há áreas de zero. Sim. Depende muito. Mas, por exemplo, nos produtos. Eu dou, por exemplo, os cosméticos. Eu não pago 23%. Eu pago 23% mais 1% à Infarmed. Não existe a parte da Infarmed, pois é. Incrível. Mais isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você diz, ok. Pronto, são questões. Eu deixo isso. Sim, não é aqui... a minha área de expertise. Não vou mudar. Ou seja, tento fazer o meu melhor, mas é isto que eu falo quando é o trabalho árduo e duro, não é só o que está em nosso redor, não é? Que nós não controlamos fatores externos, Claro. mas efetivamente é uma luta diária, que é, as pessoas pensam que quanto mais crescemos, mais fácil vai ser. Não, eu acho que cada vez mais difícil vai ser e mais trabalho inteligente, e vemos isso que não é por acaso que, se nós olharmos agora aos padrões, quase todos os líderes das melhores empresas a nível mundial já não são CEOs. Eles já saíram das operações. Sim. Vamos pensar isto. São CVOs, são CVOs, chairmans, ou seja, porquê? Porque são engolidos principalmente por resolver problemas
E o outro foco devia ser pensar, devia ser expandir o negócio, dedicar-se mais também a gerir, ou seja, à gestão de pessoas para dar melhores condições, etc., acabam por não perder tempo, por não ter tempo. Então tem que muitas vezes sair do negócio, não é? Ou seja, ter uma visão mais externa para fluir. E vemos esse padrão que está a ocorrer, que é o marketing pessoal, e eles saírem de seus, ou seja, vamos encontrar padrões. Eu acho que nós só temos que estar os dois olhos, dois ouvidos, ou seja, a nossa biologia diz-nos. Boa. Olha, antes de avançarmos aqui para a pergunta anterior dos jogos, eu queria fazer aqui uma outra questão ao Nuno, relativamente aqui que falámos que se desse para entrar por aquela área da longevidade, falaste logo no início, longevidade, rejuvenescimento. Eu queria, na tua ótica, quais é que são aquele erro no dia-a-dia que uma pessoa faz, ou o que é que um empreendedor deve fazer para conseguir ter mais longevidade? Porque fala-se cada vez mais dessa questão, não é, de viver mais tempo, de viver com qualidade ao longo do tempo, e nós sabemos que o empreendedor é uma pessoa que não trabalha só 8 horas, é uma pessoa que trabalha muitas horas, desgasta o corpo a nível mental, físico. Então o que é que deve ser aqueles princípios básicos? Olha, eu como empreendedor todos os dias faz isto, faz aquilo. Encontrando padrões, vamos reparar que os líderes mais conhecidos mundialmente, grande parte da fortuna está a ser investida na longevidade. Não é por acaso que eles hoje em dia começaram a olhar para a sua performance. Inclusivamente começaram, muitos deles, a lutar artes marciais. Ou seja, é arte marcial ou desporto? Não, é tudo que envolve. Ou seja, é o mindset, é o desporto, etc. E há padrões básicos que nós temos que perceber, que é a nossa energia. O que é a nossa energia? Ou seja, é o que é que eu dedico, ou seja, eu tenho uma pilha, não é? E desta pilha, o que é que eu vou dedicar no negócio? E esta pilha também, ela acrescenta ou não conforme a nossa performance, que é a nossa biologia. Não é? Então, um exemplo, nós hoje falamos muito de burnout, hoje em dia falamos muito de mentalmente forte, mas se nós tivermos carência de alguma vitamina, nomeadamente vitamina D, ou seja, nós podemos fazer os melhores cursos, mas não chegamos lá. Não é? Sinto-me cansado. Então, é perceber qualquer pessoa, quer seja colaborador, quer seja líder, ou seja, deve, acima de tudo, cuidar do seu grande património, que é o seu corpo. Que é, lá está, o básico que nós não estamos a fazer. Estamos a olhar muito em frente e esquecemos disso. Então, há padrões muito básicos, que é a alimentação, e percebemos que a alimentação cada vez mais está com menos qualidade. Sim. Mas também hoje temos especialistas em nutrição, não é? Então, hoje em dia nós temos de ser rodeados de alguns mentores. Então, mentores, por exemplo, pedir ajuda nesta parte da alimentação. Tu consideras que a alimentação não é só contar calorias? De jeito nenhum. A alimentação tem um padrão emocional, não é? Ou seja, saber-nos conhecer, porque há pessoas que funcionam melhor de manhã e melhor de tarde, mas o padrão de energia, por exemplo, eu olho para mim, é como é que eu acordo, qual é a minha energia de manhã, qual é a minha energia a meio do dia e qual é a minha energia à meio da noite. E, a meio da noite não, ao final do dia de trabalho, digo. Então o que é que deriva? A alimentação tem um padrão crucial. Porque, por exemplo, eu posso acordar com energia e nas últimas consultas já tenho pouca energia. Quer dizer que eu aqui, a meio da tarde, não dei o consumível ideal. Ou seja, não é só contar calorias, por assim dizer. Ou seja, primeiro é conhecermos como é que o meu corpo reage quando eu como arroz. Dá-me sonolência a seguir ou não? Não é? Então, acima de tudo, é conhecer o corpo e como é que nós reagimos àquele determinado alimento. Depois, o padrão emocional. Depois, obviamente, os déficits, não é? Se queremos emagrecer, temos de ter aqui um déficit calórico. Então, mesmo a parte da alimentação, olhar holisticamente. Ainda me deparo, no outro dia, estava a ver o frigorífico e disse, eu não tenho comida de verdade. Tenho a bolacha sem glúten, o iogurte, sem lactose, não sei o que mais. Alto. E a comida de verdade, não é? Ou seja, do então campo. é este equilíbrio. E eu gosto muito de uma alimentação que se chama flexitarianismo, que é um dia, por exemplo, carne, outro dia peixe-carne, outro dia vegetariano, ou seja, também é o equilíbrio. Porque nós às vezes falamos muito do nosso equilíbrio, nós temos de ser vegetarianos por causa do planeta. Eu não concordo. Ou seja, eu concordo é que o equilíbrio é um bocadinho de cada coisa. Não é? Porque se nós também comermos muita carne, vai haver um déficit. Se nós comermos se formos só para o vegetariano, depois também vai haver os animais. Do meu ponto de vista, o meu ponto de vista é cada vez mais o flexitarianismo, que é um bocadinho de cada coisa. Sim. Depois, o padrão exercício. Porquê? Porque se eu não tiver flexibilidade, se eu não tiver, por exemplo, um dos maiores
precursores da longevidade, e está estudado, é a nossa parte cardiovascular. Não é? Ou seja, o nosso padrão de respiração, o nosso padrão dos níveis máximos de VO2, que é eu chegar ao final do dia menos cansado, também tem muito a ver com a parte de energia aeróbica, por assim dizer. Ou seja, a parte do exercício. Mesmo o exercício, nós temos que perceber se, na nossa vida, se nós fizermos sempre a mesma coisa, não vai resultar. Eu dou-te um plano alimentar. Vai resultar, se fizeres sempre o mesmo padrão, te garanto que chegas a um ponto que vais estabilizar. Fazes o mesmo exercício físico. O que é que sucede? Tens resultados, a seguir o mesmo plano de treino, não vai resultar. Então isto também é tudo na nossa vida. É isso que ou seja, lá está, encontrei esses padrões, que é, nós temos que provocar estímulos. É a mesma coisa com o crescimento. Nós vivemos sempre desconforto, conforto, desconforto, conforto. E assim sucessivamente, ou seja, padrões básicos, a alimentação, o exercício, que eu chamo, mais do que o exercício, chama-se movimento. Depois, outro padrão é o sono reparador, e não tem a ver com o número de horas, mas a qualidade do sono. Okay. E nós percebendo, para mim, o que é indispensável, mas muitas vezes até como é que nós vamos emocionalmente e mentalmente para a cama. Okay. Não é? Ou seja, era isto que eu ia perguntar, como ter um sono reparador. Como ter um sono reparador, as últimas horas são cruciais. Ou seja, ter atenção aos raios ultravioleta, tudo que é telas, tudo que é luzes, as estimulações, o padrão emocional e psicológico, fundamental, como nós vamos para a cama. Por exemplo, eu tenho como vício ler sempre aquele livro que eu escolhi. Ou há pessoas que é ouvir uma música, por exemplo, eu levantar de manhã é sempre um podcast que ouço. Depois, a última alimentação, ou seja, por exemplo, há pessoas que tomam um café antes de ir para a cama e perdem o sono, e há outras pessoas que não fazem nada, e lá está o conhecer-se, não é? É o conhecer-se. O quarto, mais ou menos, a uma temperatura também agradável, 21 graus, por exemplo. Eu sou aquela pessoa que, se o quarto estiver muito quente com ar-condicionado, vou dormir menos. Também. Às vezes, até uma coisa que nós não lidamos muito hoje, o tipo de lençóis, ou seja, cada vez mais o colchão, ou seja, são microfatores, não é só aquelas coisas básicas. Então são várias coisas. E depois percebermos que a maior causa de doenças é o nosso estilo de vida. Eu posso ter, dentro destes 3 padrões que falei, a alimentação espetacular para mim, o melhor exercício físico para mim, mas depois não tenho um sono reparador. Eu vou ter o cortisol mais elevado, emocionalmente não vou estar tão bem, etc. E vice-versa, ou seja, se eu tirar muito destes 3 fatores, vai suceder isso. E depois o trabalho mental, que, por exemplo, para mim é fundamental. Eu costumo dizer que vivo quase dentro da bolha. E às vezes, quando eu saio fora da bolha, tenho que voltar, porque começo a perder o equilíbrio, não é? Ver muitas notícias, ou seja, temos que nos conhecer. Ou seja, eu sou uma pessoa muito emocional, então, por exemplo, ao longo dos negócios, eu via, por exemplo, perdia muito tempo a ver a concorrência. Hoje em dia, não faço ideia, estou a ser sincero. E sou a pessoa mais feliz por isso. Isso também foi algo que fui trabalhando, não é? Ou seja, olho para os Estados Unidos, olho para aqueles grandes players. Inspiração. Sim, mas não, ou seja, eu costumo dizer, não percam tempo, às vezes comigo eu não perco tempo, essa energia que é. Este pacote de energia que eu acordo, eu tenho que saber muito bem com quem vou gastar, como é que vou gastar, porque é que vou gastar. E depois outros padrões, ou seja, muito importantes. Ou seja, falámos aqui dos 3 principais em termos de saúde, mas, por exemplo, o nosso grupo de influência. Não é? Ou seja, eu não consigo estar muito a ver daquelas pessoas que passam a vida a queixar-se da vida, não é? Ou seja, obviamente, eu já tenho isso nas consultas, então quando eu saio, obviamente, por amor de Deus, eu quero coisas positivas, não é? Quero um enriquecimento mental, ou seja, aprender com outras pessoas, com diferentes áreas. Acho que existe aqui, acima de tudo, que é o nosso estilo de vida. Depois há o ar, a poluição, a água, as radiações eletromagnéticas. Ou seja, podíamos ir aqui ao detalhe, estávamos aqui um podcast só disto. Tudo é importante. E às vezes percebermos que aquele pequeno pormenor é que vai criar toda a diferença no nosso organismo, no nosso universo de vida, que é tal e qual como uma empresa. Às vezes nós estamos muito focados aqui e há aquela peça que, se estiver um bocadinho rodada, vai alterar toda a estrutura. Às vezes aquela pessoa, ou às vezes aquela conta, ou às vezes aquele equipamento, sabe-se lá o que é, que pode alterar todo um padrão. Então nós somos um equilíbrio muito constante. Muito bem. Boa. Importante, boa. Super importante aqui perceber, não é? Agora, crucial nós cuidarmos de nós. Sim. Eu costumo dizer, se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar bem dos outros?
E é esse também, ou seja, a coisa que mais nos arrependemos, que é, eu tenho que estar sempre muito bem. Obviamente, só Deus sabe, não é, como é que eu estou em certos dias, mas quando vou, ou seja, eu tenho que ter aquele mindset. E isto também foi muito trabalhado, que é, eu tenho um suplemento na regeria que se chama On e Off e foi muito derivado disso, que é On, ou seja, ligar e desligar de um momento para o outro. Isto é um trabalho mental que nós temos que fazer. Agora, eu não acredito que alguém possa ter a melhor performance também se não cuidar ou se não tiver na melhor performance. Sim. Sua, por assim dizer. E para isso tem que se conhecer e fazer-se à vida. E hoje em dia nós temos vários especialistas de diferentes áreas. Isto é quase como quero lançar um infoproduto. Eu posso estudar. És especialista, ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Pedir ajuda, pedir auxílio àquele especialista, porque certamente vai estar muito melhor do que Claro, claro. Apesar de eu achar que conheço, então vamos confrontar ideias, mas acho que temos que ter essa humildade. Todos precisamos uns dos outros para viver numa sociedade melhor. E outra coisa muito importante, e gosto de reforçar, que é pessoas, conjunto de pessoas e planeta. Ou seja, nós não vivemos, ou seja, quando olhamos para o globo somos ali um pontinho que nem se vê, não é? E às vezes muita gente pensa que é o globo. Sim, e é essa humildade que é importante termos, não é? Ou seja, cada qual tem a sua missão, cada qual tem a sua visão, todos somos precisos, todos somos necessários. Aprendo imenso às vezes com as colaboradoras de limpeza, limpam melhor do que eu. Se não fossem elas, em 17 anos nunca tive uma infecção, ou seja, por alguma coisa é. E às vezes temos que ter estes pés assentes na terra, que é todos precisamos uns dos outros e vamos construindo na empresa os puzzles que são necessários. Sim. Muito, muito bom. Eu antes aqui de entrar para os jogos, então, é uma pergunta que nós normalmente fazemos a todos os convidados, que é olhar aqui para o teu percurso ao longo destes anos e perceber qual é que foi aquela aprendizagem ou as aprendizagens que te trouxeram um grande ROI, o maior ROI. Não controlo fatores externos, controlo-me a mim e, acima de tudo, vou controlando. Mesmo eu, às vezes, eu costumo dizer o que eu controlo a mim é 70%, porque cada vez mais me vou conhecendo. E é muito giro falarmos, mas, por exemplo, às vezes o controle do pensamento não é fácil, não é? E sou eu que derivo. A segunda coisa, a vida é difícil, não é fácil. Depende. Agora, mesmo sendo difícil, posso levar com calma e com leveza, não é? Porque já sei que é. Eu acordo, sei que vou ter problemas, sei que, ou seja, estou nos negócios, foi uma opção minha, por estar lá, não é? Mas se eu sei que é assim, melhor vou lidar, não é? Porque não vai ser nenhuma surpresa. A terceira, independentemente de tudo, independentemente das nossas crenças, independentemente do ambiente onde estamos, nunca perdermos as nossas virtudes. Depois, a simplicidade é cada vez mais a complexidade bem resolvida. E já fiz não sei quantos cursos. Se eu me arrependo, hoje em dia não serviram para nada, mas no fundo foram os cursos que eu mais aprendi. Isso. Porque se eu não estivesse lá, eu não sabia. Se eu não fizesse aquele acompanhamento de coach, eu não sabia como é que era aquela pessoa. Se eu não fizesse aquela aposta, eu não sabia. Então é isto que eu ligo, que não foi um erro, foi uma aprendizagem, não é? Porquê? Porque eu estive lá e as teorias, o falar é diferente de fazer. E a maior aprendizagem é quando nós fazemos as coisas, se nós quisermos aprender, obviamente. Depois é essa humildade, ou seja, somos pessoas, cada qual tem o seu empowerment, não é? Há pessoas que acreditam na mudança, e eu sou prova disso, ou seja, eu mudo-me e aperfeiçoo do meu ponto de vista cada vez de dia para dia. E eu costumo dizer às vezes, muita gente não ficava contente quando eu chegava à reunião, afinal já não vai ser assim. Ei, mas estás sempre a trocar de ideias. E é difícil às vezes compreenderem isto, que é, eu tenho aqui este copo, eu pus água, mas aquela pessoa, ou seja, não fez nada durante o dia. E eu li mais uma frase, e eu tive mais um conhecimento, eu vi mais um podcast, eu vi... E eu sou aquela pessoa muito significados. Por exemplo, eu ponho todos os dias os posts do teu Instagram que eu tenho, que se chama Viver na Sua Pele. E eu não ponho por pôr, eu vivo mesmo aquilo, ou seja, há uma frase numa parede e eu estou ali às vezes a matutar, o que é que aquilo quer dizer? Não é? Ou seja, sou uma pessoa muito significada. Se é arroz, porque é que é arroz? Se está aqui esta mesa, estes microfones, porque é que eles estão aqui? Não é? Às vezes, estes pequenos pormenores. E então vamos acrescentando sempre água. E quer dizer que o meu conhecimento aqui foi maior do que aqui. Então, obviamente, há coisas que faziam sentido hoje
que amanhã já não vão fazer. E então é esta adaptabilidade que nós também temos que saber e aprender uns com os outros, não é? Porque também temos que estar aberto a ver vários pontos de vista e depois parar, respirar, ok, faz sentido. É aqueles porquês que começamos. Sim. Tudo começa no porquê, não é? Muito Tudo começa no porquê. Vamos então aqui aos nossos jogos. Sim. Tu anuncias o primeiro? Eu não sei, sim. Tu Estava anuncias aqui a o primeiro, anotar estavas a essa fazer questão anotações? e também acaba por ser uma dor minha, que é, e se calhar tua e de muitos empresários, que é essa questão do vamos enchendo o copo diariamente e nós tomamos uma decisão quando o copo estava aqui e depois tomamos outra diferente quando enchemos mais um bocadinho. E essa adaptabilidade, que é uma das coisas que eu mais procuro hoje em dia, é a adaptabilidade dos colaboradores. Ok. Falo muitas vezes, cada vez mais disso. Porque realmente se nós tivermos colaboradores que não se adaptam àquilo que nós pretendemos, ou seja, hoje queremos uma coisa eventualmente, mas se calhar já sabemos outra coisa e queremos outra, porque faz mais sentido. Porque o mundo muda. Sim. O mundo muda, exatamente, não é? Nós falamos muito de uma frase que é viva o presente. Eu costumo dizer, quando termina a palavra presente, ela já passou. Pois é. Exato. Mas eu acho que também tem a ver Não um é? pouco, tem a ver um pouco com o tipo de pessoa também em si. Há pessoas que querem estar no conforto, Era isso obviamente que eu ia aquilo já dizer. puxa. E está tudo bem. Está tudo E bem. está tudo E certo. este mindset que nós Isso. temos que ter, que era uma coisa, mas aquela pessoa não quer. Não, está tudo Está bem. tudo bem. Ou seja, Sim. É Eu por acaso a nível de mudança, eu sou uma pessoa que tenho muitas ideias também, sou uma pessoa que sou muito idiota, estou sempre a puxar pela cabeça, mas eu sou uma pessoa que não gosta muito de mudança. Pode parecer que não. Eu já vivi no Brasil, já saí da casa dos meus pais, tudo o que eu tenho, se eu perder, está tudo ok. Mas quando eu sei que há uma coisa que funciona, que eu sei que a nível estratégico aquilo funciona e alguém, ou a minha equipe, não, vamos mudar, espera lá, deixa-me analisar aqui o risco, deixa-me perceber se desta forma já funciona assim. Eu não quero mudar todas as variáveis. Eu sou o tipo de pessoa nesse sentido, nos negócios, na vida se calhar até é diferente. E eu, por exemplo, falando aqui em lançamentos, infoprodução, nós temos padrões de lançamento para lançamento. E a maior parte das vezes fazemos 6 lançamentos. São quase todos iguais. Porque eu já sei quais é que são as métricas e eu não mudo tudo de uma vez. encontraste um padrão. Encontrei um padrão. Exato. E eu, a maior parte das vezes, eu conheço, tenho colegas meus, experts, concorrentes, que se calhar eles fazem o lançamento a seguir mudaram tudo. Eu não concordo. Eu prefiro mudar uma variável e perceber, ok, foi esta variável que trouxe o resultado. Porque se eu mudar tudo, eu não sei qual é que foi a variável que me trouxe resultados. Eu não sei o que é que foi aquilo. Então, eu sou muito... Lá está, quando me dizem, quero mudar tudo. Eu, calma. Eu é muito ao contrário. Nós, para chegarmos ao resultado, há várias perspectivas e vamos chegar ao resultado. Exatamente. Que é quase como temos aquela pirâmide, o que é que está certo, Sim. não é? Ou seja, Sim. 3 mais 1 são 4 e 2 mais 2 são 4. Exatamente. Ok. E ao mesmo tempo... E é esta sabedoria, que é da adaptabilidade e sabemos, está tudo bem. E ao mesmo tempo acho que é importante também, efetivamente, a mudança. Porque se nós estamos a fazer sempre isto desta forma, estamos a trazer um resultado, mas de repente vem uma coisa nova no mercado, acontece uma coisa nova, nós temos obviamente que nos adaptar, temos de trazer coisas novas e o próprio colaborador tem que perceber, como tu dizias isso, porque senão vai vir outra pessoa melhor que tu, vai fazer e tu ficas para trás. Mas também há coisas que são moda. Certo. Também há coisas Não é? certas, assim. Isto é quase como eu tenho uma dificuldade, por exemplo, na área da cosmética, apesar de agora já temos a cosmética de marca própria, vou ser sincero, às vezes quanto mais ando, menos sei, não é? Mas depois eu digo assim, ok, mas este produto funciona há 20 anos. Exato. Certo. Este funciona há 15 anos. É fundamentado com N de artigos científicos, ou seja, uma prática baseada em evidência. E agora vai ser este porque está no TikTok da moda que vai mudar tudo. E depois eu já consigo perceber e dizer, não, isto vai durar um ano. E, ou seja, porquê? Porque o ser humano é muito de tendências de moda e às Sim. vezes não está a pensar em... Então alguém está a consumir e vai para ali. E esquece que nós só temos que, por vezes, repor o que o nosso corpo está a perder. E é o básico. Sim. Que sempre foi assim e vai continuar. Que é, se nós percebermos a nossa biologia, o nosso organismo, é aquilo. Pois, obviamente, vem melhorias. Mas e vejam se vocês concordam comigo ou não. Não é importante, apesar de poder parecer que é uma moda, porque à primeira vista tudo é uma moda, mas há coisas que ficam. Efetivamente, não é importante nós aproveitarmos isso de forma a fazer um teste e perceber, ok, efetivamente se isto vai resultar ou não. Porque eu vou falar aqui, por exemplo, mudanças drásticas que existiram nos mercados ao longo do tempo, por exemplo, uma pandemia, não é? Que ninguém sabia o que é que era naquela altura, fomos todos para casa, será que vai durar muito tempo ou não? Houve muitos negócios que se tiveram a adaptar. Eu recordo-me, eu naquela altura ainda estava a fazer transição, estava a trabalhar em restauração
Eu recordo-me restaurantes que ganharam muito mais dinheiro a vender frangos de churrasco. Porque adaptaram-se ao negócio todo para fazer frango de churrasco, por exemplo. E há outros que depois ganharam tanto, mas não souberam dar continuidade. Sim, alguns não. Alguns efetivamente. E alguns nem queriam, porque eles queriam voltar ao seu modelo atual, que utilizaram aquilo para desenrasco. Eu conheço muitos negócios que viraram para hambúrgueres e eram de restaurantes quase de estrela Michelin. Mas nós falarmos, agora, biologicamente, outra coisa que nós... Vamos pensar nos padrões do nosso organismo. Como é que nós nascemos? E como é que o bebê dorme? Conforto. Uhum. O que é desconforto? Posição fetal. Coluna direita. Se eu durmo 7 horas, o que é que o meu corpo vai pedir? Dormir mais um bocadinho. Uhum. Então ele vai-me procurar. Tudo o que o nosso corpo nos vai pedir no dia a dia é conforto. E nós, se queremos fazer algo diferente, vamos ter que criar o desconforto, que é no conforto e criando o desconforto. Então, vamos olhar. Por exemplo, qualquer área de negócio, nós os três, envolve uma coisa que é neuromarketing, neuroportividade, ou seja, neuro, o que é? Perceber o que é que cada vez mais a neurociência da pessoa, que é, ok, o que é que as pessoas estão a pensar, o que é que as pessoas estão a consumir, como é que as pessoas se estão a comportar. Então aquele exercício tão giro, que eu tenho saudades por vezes de fazer, que é ir a uma avenida onde passam muitas pessoas e sentar-nos, observar, 2 olhos, ouvir os ruídos, etc. Às vezes está aqui o segredo, a coisa básica para o nosso negócio, que é quais são as cores que as pessoas estão a usar, que tipo de casaco é que estão. Por exemplo, eu na cosmética, eu tenho a felicidade de todos os dias poder conversar muito tempo com as pessoas. E então isso, ou seja, exercendo uma coisa que é escutativa, eu tiro tantas coisas. O que é que a pessoa está a comprar? Não é? Que é que a pessoa... Então estas ideias do negócio, ou seja, é o melhor marketing que eu tenho, que é eu tenho contacto com as pessoas. Sim, e muitas pessoas. Agora, eu exerço os nossos sentidos apurados. Não é? Sim. Foi um bocadinho aquilo que tu disseste. Temos uma boca, mas temos 2 ouvidos para ouvir, 2 olhos para ver. Se nós pensarmos, se fecharmos os olhos, as nossas respostas muitas vezes estão em nós, ou quase tudo está em nós, e na natureza, envolvendo. Por exemplo, a biomimética, que agora fala-se muito, por exemplo, como é que as plantas regeneram, como é que os animais regeneram, como é que eles se comportam. Nós só temos que estar atentos. É a mesma coisa que, por exemplo, agora ouvimos cada vez mais a espiritualidade. Não é? Muita gente confunde espiritualidade com religião, etc. Sim. Mas sempre foi assim, ou seja, vamos ler os livros mais antigos. Eu tenho, neste momento, vou para cerca de 700 livros lidos. E chego à conclusão, agora tenho muita dificuldade, que é, primeiro tenho o vício, alguém me fala de um livro e tento ir comprar, mas depois digo assim, isto disse-me a mesma coisa que estes todos me disseram, porque quase toda a gente bebeu aquele livro. Por exemplo, desenvolvimento pessoal, bebeu meditações de Marco Aurélio, bebeu ao estoicismo, aquela parte do marketing, bebeu esta parte antiga, depois, obviamente, que é, vamos encontrando este tipo de situações. Mas também tive que passar, ou temos que passar por estas fases para depois tomarmos estas conclusões. Sim. Mas é isso que falaste, ou seja, porque também vais passando tanta coisa que dizes, não, mas isto funciona. Eu vou só fazendo pequenas adaptações. E que vai funcionar contigo, que faz sentido para ti, pode não fazer sentido para mim, e está tudo bem. E eu até queria deixar uma nota da questão do que eu queria ter falado, mas não houve oportunidade, e há oportunidade agora aqui. Relativamente a 2 ouvidos e uma boca, 2 olhos. Nas vendas, normalmente a pessoa, quando está a começar nas vendas, pensa que ao contrário, é falar mais. E eu tenho, mesmo internamente na nossa empresa, nós cada vez mais ouvimos o cliente, percebemos o que é que ele quer, quais é que são os objetivos, e aí sim, nós podemos falar se o conseguimos ajudar. E muitas vezes, e eu falo isto com muitas pessoas que também lidam com vendas, que falam muito, falam. Eu, o que é que tu percebeste do que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, qual é que é a minha necessidade? Não ouviu, não soube fazer a pergunta correta. Exatamente. Mas depois há aqui uma dificuldade. Estavas a falar em vendas, eu estava-me a recordar. As coisas que nós mais necessitamos para hoje no dia a dia, nós não tivemos tanto acesso na nossa educação. Vamos pensar isto. Diz-me uma licenciatura em vendas em Portugal. Pois é, mas chegas ao Brasil e o conceito já muda completamente. Os melhores CEOs dizem que são vendedores. Não é? Falando aqui em vendas. Diz-me, por exemplo, na nossa educação, a parte da literacia financeira. Licenciatura de marketing aos pontapés. Ou seja, tu é que tens... Sim, claro. Depois, vale o que vale, como diz o outro. Porque lá está. Mas depois, nós, para percebermos muito marketing,
temos de saber muito comportamento humano. O que eu tenho sentido das licenciaturas de marketing, porque muitos jovens vêm até nós, porque nós somos, na teoria, uma agência de marketing. Pá, o pessoal foi para lá porque não sabia o que é que haveria de fazer da vida. A maior parte deles. É que depois é medonho. Eles aprendem a base do marketing realmente, mas eu não conheço. Se calhar agora deve começar a ser diferente e nas pós-graduações eu sei que isso acontece. Mas licenciatura, pá, o pessoal chega até mim e não sabe abrir um meta-business do Facebook, não sabe subir uma campanha, não sabe mexer num Google Ads, não sabe, nem sabe o que é. Mas o que é que tu andaste a fazer? O que é que tu aprendeste? Daniel, primeira coisa, as pessoas não sabem o que é uma licenciatura. Uma licenciatura é uma licença para aprender ou para continuar a aprender. Então não é só a base. E as pessoas pensam que a licenciatura vai-lhes ensinar tudo para a vida. Depois tiras para uma pós-graduação. A pós-graduação vale o que vale e muita gente vai para uma pós-graduação e pensa que vai saber fazer tudo. Não, aquilo é os conceitos básicos daquilo. Porque nós vamos dar um bocadinho de cada coisa. E é isto que é a licença para a vida para continuar a aprender. Porque tu, para especializar-te, vais ter que continuar a ter aquele curso mais específico e continuar a afunilar para cursos muito avançados naquela área. Eu dou o exemplo. Hoje, por exemplo, nas hiperpigmentações, eu tenho formação de 3 dias só para melasma. Só para perceber aquela patologia. 3 dias. Obviamente, num curso eu dei 2 horas. Sim. Um curso de marketing é generalista. E eu digo assim, e qual é a base da pessoa para saber comportamento humano? Eu dou o exemplo. Já me fizeram um plano de marketing sem me fazer uma questão qual é o meu objetivo. Porque seguiram os padrões que lhe fizeram. E depois há outra coisa no marketing, que é toda a gente não, mas já me chegou muita gente à minha beira a prometer mundos e fundos. E hoje eu digo, cai na realidade. Então porquê é que não fizeste tu? Para ti, exatamente. Essa pergunta é porque dizer é diferente de fazer. E é isto. Nós temos que estar cada vez mais com quem faz. E com quem faz certo. E nós nos identificamos. Porque há pessoas que atingiram aquele resultado e a minha essência não bate certo com aquela. É muito engraçado. Porque não fizeste tu por acaso? É verdade. Acontece muito. Mesmo a mim hoje em dia, uma vez eu quis contratar um gestor de tráfego e veio um rapazito também. Porque eu já tive uma agência no Brasil e não sei o quê, e eu vou-te deixar milionário. E eu, amigo, eu estou à procura de um gestor de tráfego, não estou à procura de um sócio, mas se tu queres me deixar milionário, porquê que tu na tua agência no Brasil... E era português, atenção, não estou a dizer que era brasileiro. Porquê que não ficaste milionário? E ele ficou tipo assim a olhar para mim, tipo, prontos. E todo entusiasmado, não é? Tentar vender-me a ideia, mas eu também vou um bocadinho contra essa corrente de que vais ficar milionário, prometer mundos e fundos. A nossa experiência diz-nos, pelo menos a mim, a essência, as virtudes, temos que ter sérios, temos que ser sérios, e muitas vezes a gestão de expectativas, que é, isto é quase como, é muito difícil hoje, por exemplo, dar consultas de saúde. Porquê? Porque às vezes as pessoas vêm com uma ideia completamente errada. Não é que conseguem aqueles resultados com 1 ou 2 sessões e não é assim. E depois comparam-se muito com alguém. E o corpo humano não se pode comparar com ninguém porque não é uma matemática. E depois temos de ter cuidado que é, ok, chega alguém com uma dor de costas. Vamos imaginar esta metáfora, por assim dizer. E eu digo assim, olha, vão ser 3 sessões. Se ficarem 2, sou maior. Se ficar com 3, foi o que eu disse. Se ficar em 4, já sou mau. Isso não. Verdade. Só que eu não sei, a pessoa saiu, não sei se teve a ver televisão assim. É verdade. Não sei que estilo de vida é que ela teve. Ou seja, e é complexo, porque às vezes as pessoas querem resposta e é uma resposta que ninguém quer ouvir na saúde. Sabes qual é? É o depende. Depende sempre. Qualquer negócio é isso. A palavra depende não se usa. E é muito difícil dizer assim, é isto porque está estudado. Depende. O exercício físico faz bem. Depende. Há pessoas que não podem fazer exercício físico porque têm algum problema cardiovascular. Esta alimentação é correta para ti? Depende. Isso já parece marketing também. Nós no marketing é exatamente... Se eu investir X, vou ter Y de resultados. Depende. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Mas quando nós chegamos a uma maturidade, nós sabemos que esta é a resposta correta. Obviamente, depois de uma consulta ou 2, já sei como é que a pele funciona, já posso dar um melhor prognóstico. É como tu numa empresa, ou seja, fazes um diagnóstico, já pões alguma coisa em implementação ou numa pessoa e já sabes, ok, isto já me vai dar alguns padrões. Mas antes, tu não sabes qual vai ser a aceitação, não sabes como é que o corpo vai reagir, ou seja, porque somos únicos.
Ou seja... E mesmo que exista histórico de saúde, ou eu da mesma coisa, se eu tiver histórico da empresa, eu posso avaliar o histórico, mas eu não sei em que condições foi submetido aquele histórico, eu não faço a mínima ideia há quanto tempo, quais é que eram as condições no mercado naquele momento. Eu até posso ter as métricas, mas eu não sei. A mim já me vieram com métricas de há 2 anos. Pá, o mercado mudou em 2 anos, não tem nada a ver. O custo por lead já é muito mais alto, o tipo de consumo para a tua área é totalmente diferente. Ou seja, as pessoas às vezes procuram um bocadinho fórmulas mágicas em todas as áreas da sua vida. É isso que nós vimos aqui a perceber. Querem resultados rápidos em tudo na vida, não é? Em tudo. E conforto. Depende. É isso. Até Querem resolver a situação. Estão a ver os padrões, aquela coisa. Até porque é engraçado, mesmo em todas as áreas, áreas parecidas de negócio. Por exemplo, eu já trabalhei com 15 consultores imobiliários da mesma zona, alguns até das mesmas lojas. Investia-se o mesmo em cada um e havia uns que tinham muitos mais resultados que outros. E mesmo o custo por lead mudava. E às vezes a pessoa dizia, vocês estão a dar as melhores leads aos outros. Não. Às vezes até a forma como a outra pessoa se apresenta, o conhecimento das pessoas que a conheciam no mercado era totalmente diferente. Ou seja, há muitas variáveis que não dependem de nós como profissionais. E nós queremos, por exemplo, na saúde hoje fala-se muito a prática baseada em evidência. Mas antes da evidência houve experimentar, não é? E depois é que determinados padrões é que começou a analisar, não é? Nós damos um determinado fármaco para uma patologia e vamos apercebendo que está a melhorar outro tipo de patologia, não é? E esta palavra depende é mesmo verdade, só que ninguém quer ouvir. E isto... Agora fizeste-me lembrar outra coisa dessa questão que utilizas um tipo de fármaco para uma área. Sim. E fizeste-me lembrar do Ozempic, que agora é para emagrecimento. Ai, meu Deus. Mas vai haver um problema com o Ozempic, por acaso tenho estado atento. Mas já se usa no Brasil e nos Estados Unidos. Mas o problema não é esse, o problema é que daqui a uns tempos vai haver o genérico. Pois. Então o que é que sucede? No outro dia estava a ouvir um podcast, não sei se é verdade ou não, estava a ouvir, que cerca de 12% dos americanos já estão a consumir Ozempic. Agora imaginem o que é que isto, ou seja, com um genérico, é que, porque perdeu a patente, ou seja, termina aqueles prazos validados, o que é que pode vir a ser? Lá está, as pessoas querem conforto ou querem saúde? Cada qual é que vai optar. Muitas vezes, ou seja, nós temos é que pôr o leque. Há isto para chegar àquele caminho. Cada qual tem que fazer as suas escolhas e ter assento quais são as suas consequências. Há um caminho mais fácil. Para tudo na vida há. Não é? Ou seja, nas empresas também há, para ter as leads também há. Sim. Agora, depois há o correto, há o incorreto, há os nossos valores. Há aqui vários padrões. Por isso é que acho que termos uma mente aberta sempre para estas variáveis que são as mais simples, que é o depende, a simplicidade, os padrões, etc. Temos que ter assentos nisso e olharmos muito bem ao nosso redor. Estarmos atentos. Muito bem. Vamos? Vamos ao jogo. já anunciei há 20 minutos, mas estava a correr tão bem que sim. para continuar mesmo, estava ótimo, incrível. Ora bem, primeiro, dilemas de negócio, vamos lá ver o que é que nos aparece aqui como dilema. Temos aqui um pequeno contexto. Portanto, aqui vamos falar mesmo da tua empresa. Ou seja, na tua empresa está a crescer e surge uma oportunidade de automatizar aqui 40% das funções através de inteligência artificial. Isto reduziria drasticamente os custos e aumentaria a eficiência, mas também significaria despedir um número significativo de funcionários. É um dilema que se calhar vamos passar em breve. Ou não. Vamos ver. Posso ser sincero, é um dilema que eu estou a ter neste momento. Nós sabíamos, não queria dar nada, estou a brincar. Nuno, perante este cenário, que decisão tomarias? Ok? Portanto, aderir aqui à automação total, implementas a tecnologias e cortas custos, aumentando a competitividade da empresa, mas assumindo o impacto social negativo, não é? B. Manter os funcionários. Decides não implementar a AI para preservar empregos, mesmo sabendo que a longo prazo isso pode prejudicar aqui a competitividade da empresa. Ou fazer aqui uma transição gradual. Integras a AI, mas investes na requalificação dos funcionários para novas funções dentro da empresa. Sem dúvida, assim. Agora posso explicar o porquê de cada uma. Aderir à automatização total, eu não... Ou seja, eu li todos as áreas de marcas, de negócios, por assim dizer, ou seja, precisamos de pessoas. Mesmo com alta tecnologia de inteligência artificial, ou seja, um CRM eu preciso de pessoas a analisar os dados, etc. Ou seja, mas cada vez mais nós temos que entender um negócio é para dar lucro, senão é uma organização sem fins lucrativos. Pois. Não é? Efetivamente. E mais difícil vai ser para contratar pessoas, para dar melhores ordenados, melhores condições, etc.
Então, este corte de custos, esta eficiência de negócio é fundamental. Mas aqui tínhamos um padrão que chama-se pessoas e acima de tudo está o meu padrão principal de valores. Depois manter os funcionários, decides não implementar a IA, preservar os empregos, mas depois vai-me prejudicar a competitividade. Se não houver negócio, não há pessoas. Certo. E a terceira, ou seja, gradualmente, porque mesmo todas as mudanças eu posso encarar de uma forma, mas certamente as outras pessoas vão demorar mais tempo a assimilar. E esta adaptabilidade, que as pessoas falam muito da inteligência artificial, que é um tema, eu estou neste momento a tirar um curso de inteligência artificial na saúde, ou seja, no Brasil, quero ser dos primeiros a implementar, está quase, que lá está, o que fiz em 2024 vai ser completamente diferente de 2025. Falando aqui da inteligência artificial na saúde, vou dar aqui só um tema, porque eu era muito apologista da inteligência artificial, ainda não me tinha deparado das coisas, só olhava muito para os benefícios, não para as coisas que existem por trás. E nós falámos muito, atenção ao Google, atenção às pesquisas. E agora, na saúde, também cuidado com a inteligência artificial, que é, vamos sempre questionar os dados que nos dão, porque a inteligência artificial vai beber dados a vários sítios. Sim. Então, temos de ser sempre pragmáticos na análise de dados. E mesmo já existem vários estudos na área da saúde, por exemplo, estou com depressão, ele vai-me dar uma determinada resposta e às vezes, ou seja, já existem alguns efeitos nefásticos à custa daquelas respostas. Por isso, deixo aqui este ênfase que tem coisas positivas, tem coisas negativas na interpretação de dados. Ok? Sermos cada vez mais rigorosos nisto. A adaptabilidade a estas novas tecnologias é crucial. Porquê? Na área da saúde, principalmente, e na área do diagnóstico, em qualquer área. Eu tenho o meu diagnóstico e tenho o diagnóstico da pessoa. E este diagnóstico, ao longo do tempo, passou de qualitativo para quantitativo. Eu hoje consigo dizer a pele está hidratada visualmente, mas eu tenho aparelhos que me diz quanto é que está hidratada, qual é o pH, ou seja, já consigo quantificar até para, por exemplo, nós hoje temos a Prove.pt, que é uma marca de investigação, nós fazemos investigação para comprovar o que fazemos, ou seja, cada vez mais a prática baseada em evidência. Mas agora eu vou ter um terceiro diagnóstico, que é da inteligência artificial no futuro. E então, cabe-me a mim fazer, ou seja, estes três, ou seja, vou ter maior leque para resultados positivos, para mais informação. Agora, esta interpretação é crucial. Crucial. E muita gente faz a pergunta e vai logo à primeira adaptar-se. Sim. E não. Eu lembro-me de pedir dados, determinado dado de um estudo, a inteligência artificial, ele deu-me os dados, eu disse, isto parece-me incorreto. E disse assim, olha, podes-me dar novamente os dados porque parece-me que isto está incorreto, por favor, e deu-me outros dados. Eu disse, alto, sim. Nuno, vais ter que ter mais cuidado no futuro. Mas esta integração é crucial. Tem-nos apresentado na organização algumas plataformas, algumas opções para implementar, ou seja, cada vez mais esta globalidade, ou seja, a centralidade dos dados. E eu digo, uau! Ou seja, isto vai trazer muitos benefícios e pode ajudar a escalar cada vez mais. Agora, estas pessoas vão ter que se adaptar, vão ter que ter também a mente aberta, saber o que é inteligência artificial, mas também cabe-nos a nós também dar essa formação e cabe a eles também a aceitação e também procurar formação, porque há pessoas que estão sempre à espera também que seja os líderes a dar formação ou seja, que eu leia o livro e traga o resumo do livro, não é? Mas dê-me trabalho a ler o livro. E então também é parte de nós, como líderes, fazer esta adaptação. Sim. Acho que é concordam? Sim, eu acho que é importante, e isto tu falaste. Mas foi um tema interessantíssimo. Sim. Mas isto vai potenciar. Eu diria que na saúde, e entrando aqui, acho que o primeiro caminho da inteligência artificial na saúde pode ser aqui a famosa. Lá está o que estavas a dizer, triagem. Seja, e a fase inicial, para escalar, vamos fazer isto. Muito e para melhorar o Está serviço. A haver um congresso neste momento dos Estados Unidos, não é? Se eu não estou no congresso, ou por exemplo alguém da minha equipa não está, eu se calhar só vou saber esta informação daqui a meio ano, daqui a um ano, sim. E no espaço de não sei quantos microsegundos, ou seja, a inteligência artificial, ou seja, o meu conhecimento também já vai estar muito mais atualizado e ou seja, uma prática para melhores cuidados de saúde. Já é possível, e nós usamos internamente, estamos a fazer uma meet
E uma inteligência artificial faz o resumo da Meet. transcrição. Sim. Faz o resumo da Meet. Sim. Ou seja, é o que estavas a dizer. Mas é Está através de um fora. aparelho, telemóvel. É Porque- através de um gadgetzinho. De um gadget. app, exatamente. Já vi. É muito fixe. Qual é que Aquilo é existe? mesmo brutal. Eu não tenho aqui o nome, mas Eu uso o depois mando. Firefly, para quem É quiser. espetacular. Agora vamos, aquilo. vamos pensar isto. Quanto tempo é que demorava uma pessoa brutal. a fazer uma ata? Uma transcrição. Ou seja, se este Aquilo é tempo, muito se forte. este tempo for optimizado com Exato. outras funções, É isso. Sim. É isso. Eu É por aí o caminho. conseguimos O que eu- escalar o que eu muito utilizo- mais. É por aí O que eu utilizo dá todos os pontos da reunião, o fulano ainda diz quem é que falou quanto tempo. Sim, isso é. E depois ainda é no um final ainda forte. dá pontos finais, ou seja, tipo, próximos passos. O fulano ficou responsável por fazer isto, aquilo, aquilo outro. É Ou muito seja, forte. acaba por ter... E em português. Exatamente. E nós ainda fizemos a adaptação para enviar para o canal que nós utilizamos para toda a Também gente com ter a- acesso. com automações com isso faz, automação. sim. Exatamente. E a monitorização de dados. Sim, ou seja, sim, eu sim. consigo hoje em dia é tudo monitorização de dados. dados. Quanto mais dados tivermos, melhores decisões vamos tomar. Não é? Isso não há Sem dúvida. Eu faço, Não há dúvida alguma. em 2021, eu fui palestrar num congresso ao Dubai Uhum. e depois foi pós-pandemia, acho que foi 2021, 2022. E um congresso mundial, um dos congressos tops, ou seja, do mundo. O que é que eu vou? Ok, como uma oportunidade vou ver o que é que existe de stands, o que é que existe de produtos para levar para Portugal, ou seja, como novidade. Gosto de estar sempre um bocadinho na linha da frente das tendências. Também sou apaixonado por isso, não é? E deparei-me que não havia nada de especial, mas havia ali um stand de inteligência artificial, ou seja, que tinha aqui um gadget que era, eu conseguia, por exemplo, estar aqui a fazer um procedimento e os meus alunos, por exemplo, na universidade a ver o que eu tenho, aquilo gravado, e depois dar-me opções, ou seja, tenho uma cicatriz e dá-me aqui atrófica, hipertrófica, Cláudio, atrófica, e ele dá-me as opções, ou seja, espetacular. É brutal. E depois, oportunidades. Ele diz-me assim, ok, mas o teu maior ativo é a tua base de dados. Porque nós, para produzirmos tecnologia, eu preciso, ou a inteligência artificial, estes programas, eu preciso de dados, eu preciso de prática baseada em evidência, e eu preciso, por exemplo, de simples fotos, que era uma coisa que eu não aprimorava muito. Porque eu tenho que ter 1000 fotos de cicatrizes atróficas das suas variedades, 1000 fotos, entre aspas, de hipertróficas. E isto aqui é um poder de venda, que não faço isso, mas que me apercebi. Ou seja, a inteligência artificial vai proporcionar muitas coisas favoráveis, obviamente também outras coisas menos favoráveis, mas cabe-nos a nós saber, principalmente, há pessoas a falar desta área sem saber o que é. Que é o porquê, ok, inteligência artificial, o que é? Quando é que surgiu? Como? O que é que está a suceder? Por exemplo, agora o livro, o Nexus, que é um livro... Tive quase para comprar, ainda não li. Não é Do para todos, Harari. não é para todos, Tive quase, mas é um livro que aconselho ler, mas é preciso saber interpretar. A semana passada que eu vi, eu adoro o autor, não é? Os melhores pensamentos, pensadores do mundo. Tive quase, mas depois disse, se calhar vou esperar um bocadinho, ainda estou a acabar, porque É se isso. calhar é a próxima fase. É isso. Mas a ser, sem dúvida. Muito bem. Boa. Vamos agora Aqui para... era melhor dois mundos, era a tecnologia e as Sim, pessoas. sim, se conseguires juntar. sim. E é possível. Eu acho que é esse o Eu acho que caminho sim. também. Eu acho que é o caminho. Nada é brusco na sociedade, isto é sempre aos pouquinhos. Sim, aos poucos. Agora vamos aqui para o Roy Team, que basicamente o teu negócio está a escalar. O teu negócio está a crescer e está a ir para outros voos, internacionalização, etc. E tu vais ter que escolher aqui o teu board. Vais ter que contratar aqui um board muito específico, um CEO, um CMO, um CFO e um COO, um executivo, alguém de marketing, um diretor de marketing, um diretor de finanças e um diretor de operações. Aqui dentro de um saquinho que nós temos com algumas personalidades conhecidas. Se não conheceres, nós também dizemos aqui. Basta tirar aqui 4 cartõezinhos, colocar aí em cima da mesa, viradas para baixo. Baralhaste, Daniel. Baralhei sim senhor, não falha. Podes tirar um de cada vez e mostrar para a câmara. Primeiro, Fred Canticastro. Santi Castro, sabes quem é? Conheço. Boa. Acompanho o trabalho à distância, não tenho o gosto de o conhecer pessoalmente. O seguinte, vamos abrir todos e depois ok. escolhes. Rita Pereira, Rita Pereira. também conheço, Ok. das Exato. televisões. Ricardo Araújo Ricardo Pereira. Araújo Pereira. Ainda Estamos ontem nos vi. Pereiras. Ainda ontem vi parte do seu programa, E a Nelma Serpa Nelma Pinto. Serpa que é jornalista. Também. Exatamente. Sim, Ainda ontem saiu no Alta Definição. exatamente. Muito bem. Não cheguei a ver, mas Também não, vi mas só soube. a reportagem. Eu quase não vejo televisão, portanto. Eu acho muito interessante a Nelma. Muito bem. CEO, CMO, CFO e COO aqui para
do teu grupo, portanto isto está a passar para a parte internacional. É preciso escolher aqui. Então vamos a primeiro. Qual é a primeira? É o que tu podes começar por onde quiseres. Uhum. Isto é difícil. Pois é. CEO, ou seja, com uma visão internacional, mais periférica, que tem muita formação em pessoas, em liderança, ou seja, jovem, com uma procura constante em mais sabedoria, ou seja, CEO. CEO. Ok. O Fred. Também dentro dos valores que eu acompanho, ou seja, tem valores muito positivos, penso isso. Ricardo Araújo Pereira. Penso que é das pessoas mais sábias do país, ou seja, soube-se posicionar ao longo do tempo. Como comediante, soube ocupar um papel muito diferenciador, então nós procuramos também pessoas diferenciadoras, ou seja, alguém com visão mais internacional, alguém com visão de pessoas, e aqui alguém com uma visão também diferenciadora que ia acrescentar mais valor, ou seja, como CFO. Finanças? Finanças? Não. Operações? Marketing? Operações. É difícil. Tens uma equipa. Por acaso está interessante. Tens uma equipa interessante. Operações. Operações. Ok. E sobra as finanças e o marketing. Martin Rita Pereira, Ok. Ok? ou seja, dá para perceber que soube Pois. aproveitar os seus melhores soft skills para se posicionar também. Por acaso a Rita é sempre empurrada para o marketing. Eu tenho uma imagem Incrível. forte. Tem uma imagem forte, ou Sim, seja, sim. eu costumo dizer, posso concordar ou não, Claro. mas se aquela pessoa atingiu Eu também aquilo, sou ou dessa seja, opinião. É mais não pela, é pela porque tem visibilidade e pela imagem. alguma coisa. Sim. Mas lá está, uma empresa precisava disso Depois e precisa. até tinha uma vantagem, ou seja, ela estando dentro da empresa, sei que ela leva, pronto, ali uns bons euros para fazer publicidade, por isso podia fazer Exato. publicidade mais gratuita. Eu, por acaso estava a perceber qual é que tu irias colocar para o marketing, se é Rita ou se é o Ricardo, Ou Ricardo. por acaso, porque normalmente é sempre um ou outro. Pessoas Mas o escolhem um ou Ricardo outro, sim. faz um sentido. Sim, também por acho causa que da sim, diferenciação. E aqui, ou seja, Não, mas nas finanças. Nas finanças. nas finanças, pronto, não sei como é que é, mas de um ponto de vista mais jornalístico, uma pessoa mais pragmática, ou seja, a área das finanças. Factos, não é? Exatamente, ou seja, acho que é necessário alguém muito pragmático, muito com os pés assentes na terra, não é? E Sim. este equilíbrio que nós precisamos. Acho que até ficou engraçado. Sim, também acho é uma que sim. equipa engraçada, também acho. Seria- Os contactos e era um de gosto. e-mail. Enviem os Acho que até- currículos. Enviem os currículos para ver se há aceitação. Não é fácil, mas depois, pensando bem, faz-nos todo o sentido. Lá está. Contrata caráter, que as habilidades treinam-se. Uhum. É verdade. E aqui nós, pronto, o caráter conhecemos através dos ecrãs, através Sim, do diálogo, porque há muita gente que não sabemos como é que é, não é? Na vida real, mas do que transparece, Perfeito. acho que se encaixa. Muito bem. Uma última questãozinha aqui antes de irmos embora. Aqui para quem está a iniciar se calhar esta jornada ou quer começar o seu negócio de saúde ou não, quais é que são aqueles primeiros passos que essas pessoas devem realmente executar de forma a minimizar o maior número de erros e maximizar aqui o seu ROI futuro? Eu considero que deve ser a paixão, porque senão vai custar levantar todos os dias se não fizermos algo que queremos, ou uma área que acreditamos ou que gostamos, em que nos revemos. Depois, o conhecimento, acho que é com as pessoas certas, não é? Ou seja, e hoje em dia existe cada vez mais pessoas especialistas em determinadas áreas, o procurar de uma forma contínua. Depois perceber que a melhoria é contínua, logo não vou nascer perfeito, ou seja, vou fazendo as adaptações da vida para ser cada vez melhor. Os valores humanos, o olhar global e holístico, e depois percebermos que para ter um negócio não é só as ideias, há a concretização
existe a parte de marketing, existe a parte organizativa, existe a parte das pessoas, existe a parte dos números, por assim dizer, finanças, fiscalidade, contabilidade, advocacia, e que é um universo, não é? E às vezes hoje fala-se muito em empreendedor e negócios. Eu costumo dizer, ok, vamos ver qual é o volume, qual é o número de colaboradores, porque eu costumo dizer, montar uma clínica hoje, eu fecho os olhos e já sei qual é o mecanismo, não é? Mas com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 já vai ser diferente, com 10 já vai ser diferente, com 50 já vai ser diferente, e assim sucessivamente. E mesmo nós, enquanto líderes, temos que fazer esta adaptação, porque também nos vamos ter que moldar muito ao número de colaboradores, ao volume de negócio, e à vida, não é? Tudo, acho que é muito isso. Agora, todos também precisamos uns dos outros, por isso que cada vez mais o ecossistema, não só também nas marcas internas, mas todo o nosso ecossistema envolvente ao negócio é necessário. E a humildade intelectual, acho que é muito por aí. Muito bem. Boa. Muito bom. Muito obrigado, Nuno, pela tua Obrigado. presença. Muito obrigado. Foi incrível este episódio. Espero que tenhas gostado. Não, gostei muito, obrigado, estávamos aqui. Horas, Mas acho, horas. obviamente para mim no dia a dia estou muito mais habituado a falar de saúde do que negócios. É engraçado, ou seja, sou muito mais criador de ideias, de ver tendências, ou seja, consigo ver as áreas, mas e não estou tanto à vontade a falar de negócios. É engraçado falar, não é? Ou seja, falar disso, porque não estou. Tem pessoas também muito na operação. Percebermos que não fiz nada sozinho, que preciso de ajuda, cada vez mais o nível vai subindo e preciso de as mesmas pessoas, mas também outro tipo de pessoas, Isso. porque até a nossa capacidade vibracional vai mudando e vamos tendo necessidades diferentes. Depois, como profissional de saúde, principalmente na área da regeneração e para regenerar a vida, nunca nos esquecermos de nós temos de estar bem para cuidar melhor das nossas empresas, das nossas organizações e das pessoas. E também do planeta. Ou seja, então, sermos boas pessoas. Sim. Acho que é muito isso. E acima de tudo, acho que a mim acrescentaste muito, ao Diogo também acredito que sim. Não falo por ti, mas é quase. E foi um gosto. Acho que foi aqui uma sinergia muito positiva. E eu tenho a certeza que quem está, ou quem esteve daquele lado a ouvir-nos ou a ver-nos, que também ganhou aqui muito com esta conversa, a nível pessoal e profissional. Queria despedir-me de vocês também desse lado. Vemo-nos num próximo Roycast, num próximo episódio. Não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem, partilhem com um amigo que necessita de ouvir e deem-nos o vosso feedback, que é sempre muito, muito importante para nós. E vemo-nos num próximo episódio do Roycast. Tchau. Obrigado.